E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan e vamos para mais um vídeo aqui do Cadê o Amor? Solta a vinheta. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelas condições que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, mas por conta da quarentena a minha casa está mais cheia do que o de costume, né? Então não estou podendo gravar nos mesmos horários e locais que eu gostaria de gravar. Então, peço desculpa pelo cenário, se tiver algum ruído, algum som estranho junto com a minha voz, eu peço que vocês relevem. Essa quarentena, esse isolamento social, né, que está sendo proposto pela Organização Mundial de Saúde desde que começou essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, apesar dos nossos governantes, dos nossos líderes no Brasil terem provavelmente mais conhecimento que um grupo de médicos, que é a Organização Mundial de Saúde, então eles não seguem, mas boa parte, uma certa parte da população tem tentado fazer o isolamento, tem tentado fazer a quarentena. E as pessoas que estão tentando fazer o isolamento, a quarentena, isso é muito bom porque elas se protegem, com certeza, né? Diminui o risco de serem contagiadas e de propagarem ainda mais a questão do Covid-19. E assim a gente vai conseguir sair dessa pandemia. O que não é a realidade do Brasil, porque a gente nem sequer começou a quarentena em relação ao número populacional que nós temos nesse país. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu queria falar nesse vídeo especificamente é o número alarmante de violência que tem aumentado em um período de quarentena. O primeiro é o feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres, é a violência contra a mulher. Em períodos de quarentena, esse número aumentar, isso só comprova, né, mais uma vez, mas era uma coisa que nós já sabíamos, que já tem outros estudos que demonstram, que a maior parte da violência contra a mulher, do assassinato à mulher, acontece dentro da própria casa, no seio da sua casa, na sua própria família, geralmente pelo seu parceiro íntimo. E só no estado de São Paulo, desde que começou a quarentena, o número de feminicídios relatados dobrou. O número dobrou. Isso é um outro dado que a gente não pode simplesmente ignorar, banalizar. Alguns grupos feministas têm feito campanhas e trabalhos sobre essa questão da violência doméstica, né, em período de quarentena, para que a gente possa ter um canal de denúncia, ter uma forma de proteger essas vítimas. Afinal de contas, elas estão dentro de suas próprias casas, que em tese configura o seu lugar seguro, né? E elas estão sendo assassinadas, elas estão sofrendo violência. Como eu disse, esse número aumentar nesse período apenas revela o que nós já sabíamos, que a maior parte da violência contra a mulher, do feminicídio, acontece dentro da própria casa. Nós estamos vivendo um período tenebroso na história do nosso país, que coincide com uma série de golpes políticos e a eleição de um governo altamente fascista. Esse governo especificamente se elege com uma promessa, com uma campanha fortemente baseada na propagação da violência, no porte de armas. Durante essa pandemia, durante a quarentena, a gente vê o número de feminicídios aumentando. Durante uma pandemia, durante uma quarentena, a gente vê o número de assassinatos a pessoas LGBT aumentando. A gente elege um governo que quer permitir que as pessoas tenham armas dentro de casa. Se a gente parar para pensar, na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade racista, uma sociedade homofóbica, uma sociedade transfóbica, a mulher é vista como posse. Vai ser justificada das formas mais toscas possíveis, como se houvesse justificativa para uma mulher ser assassinada ou sofrer violência doméstica, mas é o que vai acontecer. Então vamos começar a normalizar uma situação que já existe, que de certa forma a gente já acaba banalizando, que não era pra gente fazer, mas a gente vai banalizar ainda mais. Quando sair nos noticiários, a mulher é morta porque traiu o marido, ou mulher é assassinada por ciúme. Quando uma pessoa LGBT for assassinada dentro de casa porque os pais não aceitam sua orientação sexual ou seu gênero. Uma briga em família, enfim. Esse caso que aconteceu do assassinato do menino João Pedro, ele apenas entra na estatística da política governamental do projeto de gestão de genocídio da população negra. Eu já falei sobre isso aqui no canal, já falei isso no Facebook, né, do Cadê o Amor. A gente fala sobre isso aqui o tempo todo, né, desse projeto de genocídio da população negra. Esse projeto basicamente é quando o Estado,
né, através das mãos da polícia, considera que toda pessoa negra é bandida, que toda pessoa negra é suspeita e legitima a morte em massa. Então é genocídio, é extermínio de um grupo, é extermínio de uma população. Então quando um garoto de 14 anos é assassinado dentro de casa por uma bala perdida, militares dão 80 tiros por engano num pai de família negro, ou quando uma criança toma um tiro dentro de uma Kombi voltando para casa com seu avô. A gente tá falando de um país racista por excelência, racista na estrutura desde a raiz, desde a base, desde do fundamento da sociedade brasileira. A gente vive uma sociedade racista, desde o começo. E pensando que, se esse tipo de ação legitimada pelo Estado, nas mãos da polícia, né, que considera toda pessoa negra suspeita, toda pessoa negra bandida, né, e segue esse projeto de genocídio, você imagine o tal do cidadão de bem com arma na mão, achando qualquer pessoa negra que passa na sua rua suspeita. O quanto que essa política de violência, essa política de genocídio negro, extermínio da população LGBT, feminicídio, o quanto isso tudo está conectado com forças fascistas, com forças que pregam violência, que foram bases para a eleição. O nosso lugar seguro, né, essa casa que representa o nosso lugar seguro, para muitos grupos ela é o epicentro da violência. Essa violência ela tende a aumentar cada vez que nós fortalecemos o discurso do ódio, fortalecemos o discurso da violência, que foi assim que fortalecemos a ascensão do fascismo ao poder no nosso país. Essa quarentena, ela não está mostrando nada de novo, não está mostrando nada de novo para mulheres que são vítimas de violência doméstica, não está mostrando nada de novo para LGBTs que são expulsos de casa, que têm uma relação violenta e abusiva dentro de casa por preconceito. Ela não está mostrando nada de novo para pessoas negras que sempre foram vistas como suspeitas, né? Para vocês terem uma ideia, quando começa a questão do uso das máscaras, né? Eu lembro quando eu fui comprar uma máscara, eu perguntei para a vendedora se era uma máscara politicamente correta. E ela ficou, como assim? Eu falei, a máscara que você está vendendo e você confundido com bandido na rua? É esse o tipo de preocupação que uma pessoa negra tem, de parecer suspeito e ser morto da polícia porque estava usando uma máscara para apenas garantir a sua segurança e a segurança dos demais para onde ela for, por causa de uma pandemia mundial. É esse o tipo de situação que a gente vive no nosso país. Mas nós não estamos no mesmo barco, nós nunca estivemos no mesmo barco. E não é agora que a situação está piorando que a gente vai estar. Pelo contrário, a situação está piorando, ela vai acentuar ainda mais desigualdades que sempre existiram. Essa questão de voltar às aulas em formato EAD, considerando que todo mundo possui computador, que todo mundo possui internet, que isso não é óbvio, que nós não vivemos condições iguais. A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para adiarem o Enem. Como se pro MEC não fosse óbvio que existem desigualdades sociais, que as pessoas não estão em mesmas condições. A falta de consciência coletiva não é responsabilidade do governo. Não se iluda, o governo é responsável por muita coisa. Mas essa questão da gente ter consciência coletiva, que as pessoas não vivem a mesma realidade que a gente, não tem governo nenhum que pode ser responsável por você ter ou não consciência de que você não está sozinho no mundo, que você não está sozinho no planeta, que você não está sozinho no país. O que é culpa do governo? Falta de investimento no SUS, tentativa de sucateamento da saúde pública. Isso é um projeto também muito antigo. O projeto de privatizar o SUS, de privatizar as universidades públicas, é um projeto antigo. E aí vem agora o Enem, e aí o MEC acha que tá tudo bem, que pode simplesmente aproveitar, porque isso pra mim é um oportunismo, né, de um governo neoliberal cujo objetivo é privatizar, é limitar cada vez mais o acesso à universidade, né, à educação superior, né? Então ele quer aproveitar essa situação de pandemia, de isolamento, de que as condições sociais, né, discrepantes dentro da nossa sociedade vão se agravar ainda mais. A falta de consciência coletiva é uma coisa que afeta a todos nós, cada um pode fazer a sua parte e a gente precisa cobrar dos nossos governantes, dos nossos ministros, posicionamentos que levem em consideração as diferenças sociais, as divergências sociais, as desigualdades sociais que existem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, aproveite e segue a gente lá no SoundCloud para ficar por dentro do nosso podcast. Beijo, galera!